A mágoa nos coloca algemas, e nós ficamos presos justamente com o nosso agressor. Nós temos a impressão de que se a gente soltar aquilo, nós estamos minimizando a nossa dor. Não soltar é continuar vivendo e revivendo a mesma dor. E isso é a grande crueldade que nós fazemos com a raiva, né? Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota é essencial e desfrutar do caminho também. Bom, eu vou dizer que a maior importância do perdão é a liberdade. Sem perdão, nós estamos presos. Nós estamos presos aos nossos algozes, às pessoas que nos magoaram, nos manipularam, nos humilharam, nos traíram. Nós ficamos presos a eles. É como se nós colocássemos algemas. A mágoa nos coloca algemas. E nós ficamos presos justamente com o nosso agressor, com aquele que a gente gostaria de ter muito longe. E a gente tem a impressão de que a mágoa e a raiva nos afastam dele e, na verdade, nos mantém dentro de nós. E o maior benefício do perdão, sem dúvida nenhuma, é a liberdade. A partir da liberdade, é autorresponsabilidade. A partir da autorresponsabilidade, um crescente sentimento de valorização, de autovalorização. Com a autovalorização, um sentimento de autoestima muito bom, muito efetivo e, consequentemente, a felicidade. Elisa, então para que é que nos serve ficar tão agarrados à mágoa, à zanga, à raiva? Porque também por algum motivo ficamos tão agarrados a ele, não é? Se o largar é tão promissor, por que é que ficamos tão agarrados a essa zanga e a essa mágoa? Nós temos a fantasia, né, ou a ilusão de que se nós guardarmos a mágoa e a raiva, nós ficamos preparados para nunca mais isso acontecer. Uhum. É, É como essa mágoa, claro que sempre com as proporções, né? Nós podemos ter algo muito desastroso em nossa vida, muito violento, e guardamos mágoas bem pequenininhas, de dores menores. Mas todas elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito no nosso sistema neurológico e no nosso psiquismo. Quando nós sentimos uma dor, nós, é, o nosso cérebro diz: você não aguenta isso. E isso se chama trauma. Eu não aguento isso. A hora que eu digo eu não aguento isso, eu travo o meu sistema neurológico. É como se o meu cérebro endurecesse naquela região. E várias outras células vão me ajudar, como se elas ficassem guardiões daquela região, para dizer: ok, fique esperto, isso nunca mais vai acontecer. Isso é neurobiologia, né? Então acontece mesmo. E aí tudo que parece que vai causar aquela dor de novo, aquelas células que são minhas protetoras, elas são os meus gatilhos emocionais. Elas vão dizer: perigo, perigo, cuidado, cuidado, vai acontecer de novo. Esse é um jeito inteligente do nosso sistema neurológico, ele funciona para você não parar. Ele para só o pedaço do trauma e você vai tocando outras coisas. É assim que a gente funciona. Então, nós vamos guardar esse pedaço para que isso nunca mais aconteça. É só uma ilusão, não é verdade. Porque hoje já se sabe
que é exatamente essa região que vai virar uma usina geradora de energia e vai atrair exatamente aquilo que a gente não quer. Justamente porque pensa, repensa, sente, ressente e fica num repeteco para se proteger, e é exatamente esse movimento que vai atrair novos acontecimentos. A gente tem uma ilusão de que, se nós nos protegermos, ninguém mais vai nos pegar, e se nós guardarmos aquela raiva, o outro vai ficar muito longe de mim, né? Nós temos a impressão de que, se a gente perdoar, se a gente soltar aquilo, nós estamos minimizando a nossa dor e autorizando que o algoz cometa novos crimes contra nós. E, e tudo isso é só um mal-entendido a respeito do amor. Nós ainda não acreditamos que o amor é a única energia que sustenta a nossa vida e o nosso planeta. Nós ainda não acreditamos que a nossa força vem do amor. Nós ainda trabalhamos com a ideia e com a ilusão infantil de que é a raiva que nos sustenta. Por isso que nós estamos em guerra, né? Nós ainda não conseguimos, num país, num planeta tão abençoado, tão cheio de possibilidades, a gente ainda não conseguiu deixar de um matar o outro, porque nós acreditamos que a guerra nos fortalece e que a raiva nos mantém. E, na realidade, o que nos mantém é o amor. E quando a gente conseguir compreender, mas compreender mesmo, né? Compreender com o nosso coração, com as nossas células, a respeito do amor, nós vamos compreender que o alto amor é o nosso grande escudo, é a nossa grande segurança. E que ninguém será contra nós, se você estiver preservado dentro da sua autoestima e do seu amor próprio. As pessoas podem me machucar, mas eu posso estar livre delas. E quanto mais livre eu estou dos agressores, livre internamente, menos eu sou uma usina que gera essa energia e atrai novos agressores. Então, a verdade é que somos usina geradora de energia. O que gerarmos é o que vamos atrair. Se gerarmos raiva, vamos atrair um mundo raivoso. Se gerarmos amor, vamos atrair um mundo amoroso. Mas isso é um trabalho de autoconhecimento, um por um, devagarinho, para haver uma mudança de mentalidade na nossa humanidade. Assim como que um degrauzinho, um passinho de cada vez, não é? E perceber que isto é um caminho. Heloísa, eu estava a ouvi-la e estava a ter os meus triggers também todos acionados com a proposta que nos está a fazer. Eu li o seu livro do perdão Sim. e gostei imenso. Eu Uhum. descobri que nós as duas, e se calhar e a Marcela e a Fabi, e toda a gente que nos esteja a ouvir, somos as pessoas mais cruéis das nossas próprias vidas. Exatamente. Exatamente isso. Que bom que vocês descobriram isso. Obrigada, Heloísa. É porque a crueldade é nossa, né? É para nós. Então, não soltar é continuar vivendo e revivendo a mesma dor. E isso é a grande crueldade que nós fazemos com a raiva, né? Tudo que eu sinto é meu, eu sinto. Se você vai sentir ou se incomodar com o que eu sinto, eu não tenho esse controle e eu não sei. Então, quando eu sinto muita raiva de alguém, eu não sei se isso vai fazer mal para essa pessoa, mas eu tenho 100% de garantia que fará mal para mim, porque sou eu que sinto. Essa é a usina geradora de energia que o Bob Hoffman vai dizer.
Como eu vou gerar raiva dentro de mim, eu vou atrair todas as raivas que existem no mundo para mim. E aí eu vou ouvir uma notícia, eu vou me ligar num programa, eu vou fazer uma conversa, quer dizer, são tantas as coisas que vão acontecer que vou me ligar numa conversa política, são tantas as coisas que vão acontecer, é, me mantendo na mesma raiva, né? Eu vou ficando com essa raiva. E isso é destruidor. E somos nós que fazemos isso conosco. Isso é crueldade. Sim, é assim um bocadinho como tivemos uma ferida, não é? Fiz uma ferida na mão ou no braço, na perna, e em vez de curar nessa ferida, eu continuo a espetá-la e continuo a fazê-la sangrar e continuo a fazer coisas que a infectam, em vez de parar e pensar como é que eu vou cuidar desta ferida. Até pode ter sido alguém a tê-la feito, posso não ser eu que me magoei a mim próprio, mas a ferida agora está em mim. A partir do momento que está em mim, sou eu que tenho que curar esta ferida. Em vez de estar continuamente à procura de quem me causou a ferida e esperar que essa pessoa venha e faça o curativo e faça o penso e me peça muita desculpa, não é? É este movimento que é difícil. Eu acho que a grande dificuldade que eu tenho sentido nas famílias que acompanhamos é separar isto, que é separar o que é o comportamento do outro, e que sim, muitas vezes está errado, mas já está errado e foi danoso, foi doloso, foi doloroso, e propositadamente, outras vezes não foi propositadamente, a pessoa pode nem se ter apercebido, a verdade é que magoou objetivamente, e separar esse comportamento da dor que eu sinto, e o comportamento é do outro, a dor é minha. Então, como é que eu lido em simultâneo com estas duas coisas? Como é que eu me posiciono em relação ao comportamento do outro? E como é que eu me posiciono em relação à minha dor? E temos que fazer duas coisas quase que em paralelo, não é? E nem sempre é fácil isto. Não. Não, e não é, né? A gente não pode dizer que assim, então é só perdoar, né? É só perdoar. Mas como eu faço isso é sempre um processo. Eu penso assim: existe maldade no mundo, é verdade. Existem maldades que são feitas de propósito, né? De propósito, assim, a pessoa é má, às vezes não é em direção a você exatamente, por exemplo, um ladrão, um estupro, um, é, um assassinato, às vezes não é para você, né? Não era você a vítima tanto fazia, né? Existia a proposta, a maldade, a doença, né? Porque eu sempre acho que é doença e não exatamente maldade, mas a pessoa má é muito doente, né, emocionalmente, e ela fez essa maldade. Ok. Mesmo isso, então, no outro lado, é possível perdoar. E é possível perdoar por você, porque o perdão, do mesmo jeito que eu falei da raiva, o perdão nem sempre beneficia o algoz. Porque se o algoz não está preparado, se ele está na doença e se ele está na maldade, para ele tanto faz se você perdoou ou não, né? Isso não vai mudá-lo. Mas você vai. E você vai se separar dele. Isso é uma coisa, esse é o seu lado. Mas existem. Isso é uma tragédia, né? Nós estamos falando de uma coisa muito pontual e que a grande maioria de nós não vive essas situações, certo? Certo. É uma tragédia, um acontecimento e é uma população pequena no planeta Terra que vive, mas que é possível perdoar porque depende da vítima. Perdão é sempre da vítima, nunca é do algoz. Ele sempre beneficia a vítima. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.